Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, o Brasil e as nações. E nós te pedimos, ó Deus, que a tua mão de poder esteja sobre nós. Nos faça, Pai, ser abençoados em nosso caminho. Oramos para que o Senhor esteja nos guiando e tudo aquilo que não for para nós, tira do nosso caminho. Te pedimos, ó Deus, que a tua bênção, tua paz, tua alegria, tua provisão, tua intervenção estejam constantemente no nosso caminho. Cobre, Senhor, nossa família, guarda nossos filhos e livra de todo mal. Também te pedimos, ajuda-nos a discernir, Pai, os sinais que o Senhor tem nos dado, as respostas de oração, aquilo que é do Senhor e aquilo que não vem do Senhor. Te pedimos também, Senhor, que a tua mão de poder esteja abrindo novas portas. Sim, ó Pai, portas sobrenaturais de milagres, portas de saída, portas de avanço, portas de cumprimento de promessas. Também oramos para que o Senhor nos coloque com pessoas certas no caminho, no nome de Jesus. E afasta de nós, Pai, todo tipo, Senhor, de traição, de maldade, de inveja, de contradição. E oramos, Senhor, para que o Senhor não deixe nada oculto, mas que o Senhor nos traga a plena revelação. Também te pedimos, ó Deus, que sobre toda a situação da nossa vida que não estamos conseguindo resolver, o Senhor nos dê uma sabedoria especial, o Senhor nos ajude e confiamos na tua justiça. Tu és um Deus justo e poderoso. Deus abençoe a tua vida. Há pessoas que estão buscando respostas de Deus para a sua vida, que não estão entendendo o que está acontecendo. E Deus me deu uma palavra que está lá em Daniel capítulo 10, verso 2, 3, 12 e 13. Gostaria que você ouvisse essa palavra. Sei que essa palavra aqui vai ser muito forte para a sua vida. Vai ser uma ferramenta espiritual, inclusive, para que você possa avançar contra aquilo que está se opondo a você. Verso 2 e 3 de Daniel 10 diz assim: Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Vamos prestar atenção nisso. Estive triste por 3 semanas. Entenda, tem tristezas que não são naturais. Tem tristezas que são espirituais. Tem coisas que a gente sente dentro da nossa alma. Não é uma coisa natural. É uma coisa espiritual. Sabe quando você pega algum tipo de aversão a um lugar, a uma pessoa, e você não entende por que está sentindo aquilo? Isso pode ser espiritual. Vem uma angústia em você, e essa angústia, ela não tem uma fonte. Se você considerar o que aconteceu com você ou o que está acontecendo, você não vai achar uma lógica para isso. Isso pode ser espiritual. Enquanto muitos estão querendo racionalizar tudo, Deus nos ensina na sua palavra que existem coisas que são espirituais. E eu não quero espiritualizar tudo, eu não sou esse tipo de extremista. Mas acredito que existem sim muitas coisas que são espirituais. Olha o que está escrito aqui: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Daniel não sabia do que estava acontecendo no mundo espiritual, mas seu espírito sentiu, sua alma comunicou. Deus nos dá sinais de coisas espirituais que estamos enfrentando e que está contra nós. E se nós não abrirmos os olhos para essa verdade fundamental, nós podemos ser engolidos por aquilo que está tentando
de alguma forma nos prejudicar. A maneira de você discernir isso é pelo Espírito Santo. E no verso de número 3 diz assim: alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Daniel não sabia bem o que estava acontecendo, mas ele entrou em jejum e oração. Existem princípios espirituais que você tem que utilizar quando você não entende certas coisas que estão acontecendo. Inclusive, eu escrevi uma coisa aqui, eu quero compartilhar com você o que eu escrevi. Quando uma resposta muito importante é aguardada, haverá uma oposição muito grande. Eu vou repetir. Quando uma resposta muito importante é aguardada, haverá uma oposição muito grande. Você não sabe o porquê está tão triste, tão abatido. Você não sabe por que a resposta não chega. Por que o milagre não acontece? Por que a porta não se abriu? Por que a coisa ainda não aconteceu? Mas está acontecendo uma guerra espiritual. E Daniel discerniu isso e se levantou em oração e jejum. Poucos discernem isso. Por isso que no verso 12 e no verso 13 nos traz aqui a resposta, porque a Bíblia diz que um anjo do Senhor foi enviado. E olha o que está escrito. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Eu quero que você guarde muito bem essa palavra, porque a oposição se deu por uma resposta que o homem de Deus estava aguardando. Tem coisas que não estão chegando a nós porque está havendo uma oposição no mundo espiritual. E por que uma oposição num processo tão simples, profeta? Por que de uma oposição em um negócio que deveria já ter acontecido? Por que essa oposição? Meu filho, minha filha não quer mais falar comigo. Por que dessa oposição? Coisas que eram para ser simples. O que isso tem a ver com o meu destino? Muito. Porque se o diabo conseguir desanimar você, se ele conseguir colocar você contra Deus, ele consegue aquilo que estava no teu destino, que é tirar você de algo que iria produzir coisas extraordinárias no teu futuro e no futuro de outras pessoas. Você não consegue, mensurar o tamanho da glória, o tamanho da bênção, o tamanho do milagre. Mas, por meio do seu testemunho, pessoas vão ser abençoadas. Por meio do seu milagre, você vai avançar no seu destino. Por meio do seu milagre, por meio da sua resposta, pessoas vão ser abençoadas e talvez você seja usado para influenciar o destino de outras pessoas. A oposição que Daniel estava sofrendo era por uma resposta. Quanto maior a resposta, maior a oposição, porque maior é o testemunho, maior é o impacto na vida das pessoas, maior é o impacto numa família, maior é o impacto na vida de outros. Guarde essa palavra porque ela está sendo profética para a tua vida. É tempo de você orar mais, com mais intensidade, é tempo de você jejuar, é tempo de você permanecer assim como Daniel permaneceu, com seus ouvidos, aguardando a resposta de Deus. E teve uma quarta coisa que Daniel fez. Sabe o que Daniel fez? Ele manteve-se em fé. E está aqui a palavra que o Senhor está direcionando a você. Daniel se manteve em fé. Quando nós nos mantemos em fé, as coisas acontecem. Quando nós nos mantemos em fé,
Deus está trabalhando e mandando reforço sobrenatural para a sua vida. Eu acredito que Deus está te ouvindo sempre. Até quando você não consegue ouvir Ele está te ouvindo. E a resposta está chegando. Agora, para você vencer essa oposição, você tem que aumentar também o seu nível de entrega, o seu nível de rendição, porque a resposta vai ser grande. Se a oposição está grande, olha o que Deus está dizendo aqui. Olha o que Deus está dizendo. Se a oposição está grande, é porque a resposta vai ser grande. Nós não entendemos certas coisas que acontecem na nossa vida. Mas certamente, quanto maior a luta, quanto maior o desafio, é porque a bênção é muito grande. A bênção é muito grande, o que Deus está fazendo é muito grande, no que Deus está trabalhando em teu favor é muito grande. E você tem que entender, nesse meio, nesse interim, quando você estiver em meio a esses combates da vida, você precisa ter o discernimento espiritual para não parar. O discernimento espiritual que existe coisas espirituais além de você. E que você precisa estar em oração, buscando a Deus para poder prevalecer contra os teus adversários. Essa palavra, ela é um norte para alguém que está enfrentando uma luta muito grande. Mas o Senhor está dizendo, se o teu nível de entrega for maior, a sua oposição vai render-se. Até porque você não está mexendo com uma oração apenas, você está mexendo com o mundo espiritual. E enquanto você ora, você está mexendo também com o poder de Deus, com o sobrenatural de Deus. E as tuas orações, elas também estão trazendo respostas do céu para a tua vida. Nós temos que orar mais. Nós temos que orar mais. Nós temos que orar mais. Nós não podemos desistir. Eu vou dizer uma coisa para você. Você que fez os seus 3 pedidos de oração. Existe guerra para você parar com o seu propósito no meio. Existe guerra para você dormir mais do que o relógio, se atrasar para a oração. Existe guerra, sabe, para tudo se atrapalhar no seu caminho e você não ter tempo para estar na oração. Mas o diabo sabe que quando você chega na oração aqui, você já está vencendo ele. Você deu mais um passo, você subiu mais um degrau rumo ao teu milagre. Eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários, eu estou alcançando. Escreve aí, eu estou alcançando. Por isso, grave essa palavra, porque essa palavra é uma palavra profética. Não pare, não pare, não pare, não pare, em nome de Jesus Cristo, não pare. Não pare, cada oração um degrau, cada busca um degrau, cada dia que você vence um degrau, você está chegando lá. Escreve aí pela fé, estou alcançando, em nome de Jesus Cristo. Você crê? Levanta a tua cabeça, não desanima, não para, você está próximo, está alcançando sim, em nome de Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu sei que essa palavra é uma palavra profética. Amém? E deixa eu compartilhar com você um testemunho para aumentar a tua fé. Inclusive, você pode deixar o teu testemunho para nós lá no meu site. No rodapé do site está ali uma parte que fala sobre deixe seu testemunho. Ali você deixa o teu testemunho, você sela a tua bênção, glorifica o nome de Jesus, abençoa a vida de outras pessoas. Olha o testemunho que nós recebemos da Quelina. O nosso site é www.profetavinicius17.com.br. Estou empolgado, estou feliz, porque Deus está operando. Amém? Quelina. Paz do Senhor Jesus, profeta, glorifico a Deus por sua vida. Através de suas lives, Deus tem feito grandes milagres na minha vida. E um deles foi a cura de uma infecção urinária. Eu também sofria muito com as dores da fibromialgia. Eu não tinha condições de comprar todos os remédios. Em uma das suas lives, eu tomei posse da cura. E hoje já tem 2 meses que não sinto mais nenhuma dor, nem dores de cabeça. Jesus me sarou. Tenho aprendido muito em suas lives. Glória a Jesus, porque Ele está vivo. Jesus Cristo está vivo. A Ele a glória, a Ele o louvor. Amém? Deus é maravilhoso. E você que está aqui pela primeira vez, nessa oração junto comigo, pega um papel que nem esse aqui, certo? E escreve aí 3 pedidos. Um pedido por novo começo, um pedido por nova porta e um pedido pela saúde sua ou de alguém. E apresente junto comigo às 6 e 7 da manhã e 18 horas. Eu convido você e lhe desafio
Ele desafio a mudar de vida, a mudar a sua história. Amém? E daí você pergunta, e como é que você tem tanta fé? Eu vivo de orações. Minha vida tem sido uma vida de milagres. Eu acredito no poder da oração. Eu acredito que Deus fala. Por isso, se funcionou para mim, vai funcionar para você também. Viva uma vida de oração. Você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Glória a Deus. E presta atenção. Gostaria que você agora semeasse essa oração na vida de alguém. Nós não podemos ser apenas recebedores. O que você pensaria de uma pessoa, sabe, que só pede as coisas para você? Uma pessoa que só pede as coisas, digamos um vizinho, só chega para pedir. Vizinho, me dá um pouco de arroz, um pouco de farinha, um pouco de açúcar. Aí um dia você está lá limpando o seu quintal, né, cortando a grama, ajeitando as flores. Daí o vizinho está sentado na frente e não vem nem para lhe ajudar. Você não se sentiria bem. Bem, sabe por que você não se sentiria bem? Porque Deus nos criou para semear e colher. Deus nos criou para semear e colher. Você semeia na vida do outro e você espera uma colheita. Esse é o natural que Deus preparou em nós. É por isso que nós não podemos apenas receber a oração. Nós temos que semear na vida das pessoas. Amém? A alma generosa, a Bíblia diz que prosperará. A alma generosa não está falando só do bom gestor, não está falando só da pessoa organizada, não está falando só do craque nos negócios, não. Está falando que a alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. Por isso, seja generoso. Pega o link da oração, manda para 7 pessoas agora, compartilhe. Você que está aí pela primeira vez, inscreva-se no canal. Só vai lhe fazer bem. Não vai ter, não vai fazer mal nenhum. Só vai lhe fazer bem, só vai lhe ajudar. Só vai ser um plus, um acréscimo na tua vida. Você vai ver o poder das orações na sua vida. Amém? E se você quer conhecer os nossos livros, entra lá no meu site www.profetavinicius7.com.br. Nossos livros têm abençoado a vida de milhares e milhares de pessoas e você também vai ser abençoado. Amém? E lembrando a todos que está aberta, certo? As informações do nosso evento A Cura. Deus me deu um discernimento. Há pessoas que não ouvem a Deus porque precisam de uma cura emocional, uma cura dentro delas. E você diz assim, mas o que isso tem a ver? Tem muito a ver e eu vou explicar para você. Se você quiser participar já desse grupo que nós estamos fazendo, que vai ter as informações desse evento, o link está aqui na descrição do vídeo. Clica aí no link e já entra no grupo. Vai ser incrível. E já deixa eu profetizar para você. Tenho certeza que só vai acrescentar para você. E se você está buscando algo, aí está o que você está buscando. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Esse salmo que nós temos declarado, tanto de defesa quanto de ataque. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Apresenta aí, pega aí teu pedido de oração. É um ato profético que nós estamos fazendo. Vamos consagrar ao nosso Deus, amém? Vamos consagrar ao Senhor. E se você perdeu a minha live das 9 da manhã, porque na minha live das 9 eu falei sobre palavras de morte. Exatamente, tem palavras que é para matar um sonho teu. Tem palavras que é para matar você por dentro. Eu gostaria que você assistisse, porque no final eu faço uma oração quebrando palavras de morte. É muito forte o que Deus me revelou sobre isso. E se você puder assistir, está aqui no canal, tá bom? E ore por nós. Quero pedir a oração de todos vocês, porque é desafiador estar na televisão. Deus conhece meu coração, amém? É desafiador. Estamos de domingo a domingo, às 5h45 da manhã na TV Bandeirantes e todo sábado na Rede TV às 10 horas. Inclusive, quero pedir aos intercessores que estão me ouvindo aí. Eu preciso muito da oração de vocês. Amém? Por quê, profeta? Pensa comigo. Quantas pessoas estão sendo abençoadas? É televisão e um detalhe. Eu não sou de ficar pedindo dinheiro. Não recebemos ajuda da igreja, certo? A igreja que nós congregamos, nós só servimos lá. Nunca eu pedi R$1 para a igreja. Nunca. E um detalhe, fora as minhas gravações para a TV, nós temos nossos eventos, ensinando as pessoas a ouvir a voz de Deus, escrevemos livros, servimos a igreja, intercedemos todos os dias pela vida de, assim, milhões de pessoas. Nós precisamos da oração de vocês. Eu só peço a oração. Eu só peço que você também ore por mim como eu estou orando por você. Amém? Quando você lembrar de mim, ore por mim, ore pela minha família, ore pelos nossos projetos, ore pelos nossos eventos. Amém? Para que nós sejamos abençoados também pelas tuas orações. Eu acredito não só nas orações que eu faço, eu acredito também quando as pessoas oram com fé, profetizam sobre a nossa vida. Então eu estou aqui, pedindo a ajuda de vocês. Eu não tenho orgulho no sentido de não pedir oração. Acredito que isso mostra o nosso coração, que é só Deus para nos sustentar. Então ore por nós. Se você puder, inclusive, nesse momento, colocar a minha vida em oração, colocar minha família em oração, colocar nossos projetos em oração, faça isso. Eu vou ficar muito grato. Vou ficar muito grato por isso, tá bom? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Vamos apresentar nossos pedidos a Deus. Senhor Deus e Pai, apresentamos diante de Ti agora os nossos pedidos de oração. E te pedimos, ó Deus, novos começos, novas portas e muita saúde. Nós apresentamos diante de Ti, Pai, cada uma das nossas necessidades e colocamos no Teu altar, Senhor. E nesse momento eu quero profetizar, Pai, a Tua bênção no caminho de cada um dos Teus filhos. E eu profetizo alegria, eu profetizo paz, eu profetizo prosperidade, eu profetizo avanço, eu profetizo negócios fechados, eu profetizo vida na vida dos filhos, eu profetizo também grandes conquistas na vida dos filhos, na faculdade, em emprego. Senhor, encontrando a pessoa certa, oramos também para que o Senhor afaste do caminho dos nossos filhos toda maldade, toda amizade, companhia, relacionamento que não vem do Senhor. Oramos pedindo que o Senhor levante os teus escudos em nosso favor e nos proteja, Pai, de todo dardo do inimigo. Cancelamos agora, Pai, todo tipo de enfermidade. E eu oro, Pai, por aquilo que o Senhor me falou na oração da manhã, todo tipo de enfermidade alérgica. Eu oro agora para que se renda ao nome de Jesus Cristo. Seja espiritual ou natural, eu declaro agora a cura sobre a vida dessa pessoa, a cura total,
a cura total sobre o corpo físico dela. Aquilo que é espiritual seja repreendido e aquilo que é natural, aquilo que é do sangue, aquilo que é dos órgãos, a alergia que é natural, que é do corpo físico, que é uma reação do corpo, eu quero declarar em nome de Jesus Cristo a cura. Pelas pisaduras de Jesus Cristo somos curados. Ser curado, ser curada agora. Eu declaro o milagre de Deus tocando tua vida, tocando teu corpo físico. Eu digo também ao câncer, à infecção, às inflamações, às dores no corpo. Rendam-se a Jesus Cristo agora. E que o poder de Deus toque teu corpo físico. O poder de Deus feche feridas. O poder de Deus restaure órgãos. O poder de Deus restaure a coluna. O poder de Deus restaure a pele. O poder de Deus restaure os nervos, restaure o coração, restaure todo o sistema nervoso no nome de Jesus. Também oro, Pai, para que todo peso espiritual seja removido e todo opositor espiritual que tem se levantado contra essa vida, contra essa família, eu vou contra ti e eu digo, escuta aqui, Satanás, sai do caminho dessa pessoa no nome de Jesus Cristo, agora, sai! Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida, que o sangue de Jesus te cubra, o sangue de Jesus cubra a tua casa, tua família e que você caminhe de vitória em vitória, de glória em glória, de prosperidade em prosperidade e que toda a tua casa venha servir o Senhor. Eu abençoo a tua vida no nome de Jesus. Amém e amém. Diga comigo, obrigado, Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus a glória, a Deus o louvor. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 e 7 da manhã, estarei aqui junto com você. E não esqueça de semear essa oração na vida de alguém. Um forte abraço, que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que no nosso caminho está entrando prosperidade, paz, alegria, bênçãos, maravilhas do Senhor e a sua presença gloriosa. E nós oramos, Senhor, nesse 30º dia de oração. Senhor, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Libera do teu poder sobre nossas vidas, Pai. E derrama, Pai, da tua glória sobre cada área da nossa vida, que tudo esteja no controle do Senhor. Nós entregamos nossa casa no controle do Senhor, colocamos nosso caminho no controle do Senhor, colocamos nossos sonhos, projetos no caminho do Senhor e pedimos a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, que alegria poder estar aqui junto com você. Deus tem uma palavra que certamente vai ser uma palavra de destino. Escreve aqui nos comentários já, palavra de destino. Exatamente isso. Eu quero dar 4 chaves que controlam a velocidade de uma pessoa na vida. Você tem que entender uma coisa. Na vida, há pessoas que estão caminhando, há outras que estão correndo e há outras que estão voando. E não se trata de resultados financeiros. Se trata de cumprir a vontade de Deus. Uma pessoa que cumpre a vontade de Deus na sua vida é uma pessoa que está em alta velocidade. É uma pessoa que está realmente acertando o alvo. Algumas pessoas estão tendo muitos resultados financeiros na vida, mas não significa que estão voando. Algumas delas podem estar correndo, mas a verdadeira vontade de Deus para a vida de uma pessoa é que vai dar a velocidade ideal para ela conquistar tudo que Deus sonhou, tudo que Deus desenhou antes que essa pessoa viesse ao mundo. E Deus me deu 4 chaves que controlam a velocidade de uma pessoa. A primeira chave se chama sabedoria. Uma pessoa sábia, ela consegue aumentar o seu ritmo. Uma pessoa sábia, ela resolve problemas,
ela não se mete em alguns problemas que podem atrasar a vida dela, que podem travar o seu crescimento, que podem travar o seu avanço aqui nessa terra. Uma pessoa sábia não se mete com algumas pessoas que podem prejudicar trazendo distração, trazendo perda, levando ela a fazer coisas que não são da vontade de Deus para a vida dela. Eu aprendi uma coisa muito poderosa na minha caminhada com Deus, que às vezes pessoas vão nos atrasar, relacionamentos errados vão nos atrasar, e que nós podemos estar fazendo coisas em nome de Deus e ser coisas boas, coisas puras, coisas até mesmo muito honestas, muito íntegras, mas que não são vontade de Deus para a nossa vida. E eu não estou falando relativo a fruto, não estou falando relativo a caráter, eu estou falando coisas que nós pensamos que é de Deus, no entanto, Deus tem outra pessoa para fazer aquilo. Enquanto você tem que se concentrar naquilo que Deus está colocando no seu caminho. Entenda, sabedoria. A falência da sabedoria se traduz em atraso. O tempo é o que separa sábios de tolos. Em Eclesiastes, no capítulo 3, você vai ver ali que a Bíblia fala muito que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de plantar, há um tempo de colher. E sabe por que a Bíblia fala tanto de tempo, e principalmente nesses livros de sabedoria? Porque a sabedoria, ela faz com que você ande numa velocidade muito maior, ela aumenta o teu ritmo. Pessoas que não buscam a sabedoria de Deus, elas têm muitos atrasos na vida. E tem coisas que as pessoas querem que a gente faça que só trazem atrasos para a nossa vida. Então, você não pode deixar com que outros guiem o seu caminho. Você precisa da sabedoria de Deus para fazer exatamente o que Deus quer. A vontade de Deus para a sua vida. Como eu disse, os resultados financeiros não representam velocidade na vida. Os resultados financeiros, eles podem trazer uma certa velocidade, mas não a velocidade ideal para você. Porque a velocidade ideal é quando você consegue voar. É quando você está totalmente, sendo governado por Deus e está governando em uma altura maior. E essa velocidade, esse nível, podemos dizer, de avanço de velocidade, você só consegue se você estiver na vontade de Deus. Segunda chave que aumenta a velocidade de uma pessoa, o favor de Deus. É muito diferente uma pessoa que está debaixo do favor de Deus e outra pessoa que está batalhando na carne. Quando você está debaixo do favor de Deus, gente de Deus, as coisas fluem de uma maneira incrível. Você não tem que estar forçando nada, Você não tem que estar esmurrando nada, você não tem que estar batendo na porta até ela se abrir, você não tem que estar, de alguma maneira se esgotando emocionalmente por algo ou por alguém. Quando as coisas são de Deus, quando você está debaixo do favor de Deus, as coisas funcionam. As coisas se encaixam. Você observa as coisas se encaixando, cada coisa no seu lugar. E você fica impressionado. Meu Deus, como é que essa bênção chegou na minha vida? É porque você está debaixo do favor. Debaixo do favor de Deus. Debaixo do favor de Deus. Quando você está debaixo do favor de Deus, as coisas acontecem, as coisas fluem na sua vida. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 12, verso 36. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Você sabe o que significa essa palavra? A palavra graça aos olhos dos egípcios significa que alguém olhou para você e o que você pedir para essa pessoa, sendo honesto, sendo bom, sendo uma coisa de boa fama, essa pessoa, ela vai lhe ajudar. Gente, nós vivemos num mundo onde a maioria das pessoas não ajuda ninguém. Vivemos num mundo onde existe hoje acusadores de plantão. Vivemos num mundo onde as pessoas tudo que sabem fazer é criticar, Parece que as pessoas encontraram tempo na vida para criticar os outros. Encontraram tempo na vida para bater nos outros, para falar mal dos outros. E eles são os advogados e ao mesmo tempo os juízes, os executores, e é tudo eles. E isso está errado.
Eu vou dizer uma coisa para você, quando Deus abençoa a vida de uma pessoa, quando alguém encontra graça diante de Deus, sabe, as coisas acontecem de uma maneira incrível, de uma maneira sobrenatural. Não permita, sabe, não permita atrasos na sua vida, não permita, se concentre em Deus, para as coisas fluírem na sua vida. Enquanto você está olhando a vida do outro, você está perdendo de crescer. Enquanto você está, sabe, criticando o outro, você está deixando de conquistar as coisas que Deus tem para a sua vida. Não entre nesse caminho. Não entre nesse caminho de crítico, de acusador. Não faça isso. Se você não quer perder velocidade na vida, sabe, foque em ter essa graça, em ter esse favor de Deus. A Bíblia diz que o povo de Israel pediu aos egípcios, pediu o ouro, pediu as coisas preciosas antes de sair do Egito, por uma direção de Deus. E a Bíblia diz que eles alcançaram graça, eles alcançaram favor, sabe, as coisas aconteceram, a riqueza veio para as mãos deles, a prosperidade veio para as mãos deles. Deixa eu dizer, o favor de Deus faz as coisas virem para suas mãos. Não adianta ficar forçando, não adianta ficar atacando, não adianta ficar olhando para a vida do outro, sabe? Se concentre no que você tem que fazer e deixe as pessoas que estão ao seu redor. Faça isso. Esse é um segredo para você avançar. Porque você pode se tornar aquele que avança ou aquele que atrapalha os que estão avançando. Que Deus te ajude a ser uma pessoa que avança. Terceiro, olha só, a terceira chave para as coisas realmente funcionarem e fluírem na sua vida: orações provocadoras. A Bíblia nos diz em 1 Reis, capítulo 18, verso 42, e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Quando você ora, você entra no reino das infinitas possibilidades. Eu vou repetir. Quando você ora, você entra no reino das infinitas possibilidades, onde tudo é possível, onde você pode adiantar as coisas, onde você pode viver o extraordinário, onde você pode viver o incrível. Eu estava vendo uma notícia de uma igreja que aconteceu um sobrenatural de Deus dentro dessa igreja, lá nos Estados Unidos. E eu vi que levantou assim muita gente para criticar, muita gente para falar mal, muita gente para, sabe? E eu lendo ali a matéria, né, que foi feita e o próprio, um dos líderes desse grande mover de Deus, ele escrevendo, dizendo que eles têm orado, sabe, para que coisas extraordinárias acontecem. E quando elas acontecem, tem gente do lado de fora que não sabe do contexto, que sabe, pensa que Deus está dentro da sua maneira de pensar. E ele dizendo assim, gente, nós temos orado para Deus fazer coisas novas. E eu fiquei pensando, puxa, é isso mesmo? Sabe, as nossas orações provocadoras, elas vão trazer coisas na nossa vida que nós não imaginamos. E o sobrenatural de Deus é real. E daí, eu volto a dizer, separa dois grupos aí. Aqueles que ficam coçando a barriga e ficam criticando, e aqueles que entram no mover e dizem, como que vocês fizeram isso? Nós também queremos. Ou seja, você pode se unir a um grupo de pessoas que tudo que sabe fazer é criticar, ou você pode, sabe, começar a buscar a Deus para ter aquela experiência também pessoal com você. As orações provocadoras, a Bíblia diz que Elias, enquanto o rei foi comer, enquanto o rei foi se banquetear, Elias foi orar. Tem orações que trazem o céu para a terra. Tem orações que fazem as coisas funcionar e nós precisamos disso. Sabe, eu vejo que muitas pessoas, elas são magoadas. Muitas pessoas são magoadas porque elas pensam, puxa, eu fiz como o profeta disse e não aconteceu. Então eu não vou mais crer. Ei, você já parou para pensar que existe um conjunto de leis espirituais que precisam trabalhar juntos? Você já ouviu falar que um milagre tem ingredientes? Um milagre tem ingredientes.
Você vai fazer um pão, você não faz um pão só com farinha. Você precisa do fermento, você precisa do açúcar, você precisa da água, do leite, você precisa de ingredientes. E as pessoas, elas querem, sabe, que as coisas aconteçam, mas elas não querem colocar todos os ingredientes para ter um milagre. Você tem que começar a aprender, sabe, se você quer orações, vai fazer orações provocadoras, você também tem que colocar outras leis espirituais juntos. Eu fico vendo, eu falei, inclusive no domingo sobre isso, antes de começar a pregar. Até nós cortamos aquela parte ali, porque foi um momento, como era a Santa Ceia, então era um momento muito de, eu posso dizer, de lavar roupa suja dentro da casa. Podemos dizer assim, onde eu falei sobre o princípio da honra para a igreja. E eu falei sobre, sabe, as pessoas realmente honrar seus pastores, honrar sua liderança, orar, as pessoas aprenderem a ter alegria em servir a Deus, que é uma oportunidade, é um grande privilégio. Eu comecei a falar sobre honra, falei sobre o princípio de honra, falei que dentro do reino, a cultura dentro do reino é uma cultura de honra, certo? E eu comecei a falar sobre isso, sabe por quê? Porque as pessoas querem ter resultados passando por cima de leis espirituais. Isso foi uma coisa que Deus encheu meu coração. Antes de eu subir para pregar, olha o que aconteceu, antes de eu subir para pregar domingo na igreja, a igreja lotada, não tinha mais lugar, pessoas ficaram de pé na igreja, para você ter uma ideia, e quem conhece o nosso prédio sabe que é um prédio muito grande, tinha gente de pé na igreja, não tinha mais lugar para todo mundo, e eu vi, sabe, eu vi as crianças dançando, felizes, alegres, eu fiquei assim maravilhado, porque a minha filha estava no meio ali, né? Meus olhos estavam na minha filha, vendo ela dançar, vendo ela se alegrar no Senhor, e aquilo ali encheu meu coração, e ao mesmo tempo, sabe, o Espírito Santo estava trabalhando dentro de mim, e o Espírito Santo dizendo, você tem que lutar com todas as suas forças para preservar esse tipo de ambiente dentro da igreja. Um ambiente onde existe simplicidade, um ambiente onde existe santidade, um ambiente onde as coisas são simples, um ambiente, sabe, onde, sabe, aquelas pessoas que tentam só ser encrenqueiras, só atrapalhar, são só críticos, sabe? Deus me disse para mim lutar dentro da igreja para manter um ambiente puro, manter um ambiente onde as crianças possam estar, sabe? Porque gente que só critica, ela estraga o ambiente. Gente que só critica, gente que só fala mal, gente que, sabe, só aponta defeito, sabe, pessoas que tudo que sabem fazer é passar por cima dos outros, é quebrar princípios. Eu vou dizer uma coisa para você, você não consegue alcançar milagres passando por cima de princípios. Tem princípios espirituais que não podem ser quebrados. As pessoas querem passar por cima de todos os princípios e depois elas estendem a mão e querem que Jesus coloque o milagre na palma das mãos delas. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Eu encerro essa palavra falando da quarta chave para você acelerar na vida, o profético. Quem anda com os profetas profetiza, mas não só profetiza, flui na unção profética. Quando você está numa unção profética, você caminha numa unção profética, as coisas acontecem na sua vida. É por isso que eu quero convidar você a mergulhar nessas 4 chaves espirituais e certamente você vai viver o extraordinário de Deus. Amém? Gostaria agora que você fizesse um ato profético. Compartilha com 7 pessoas essa oração. Compartilha com 7 pessoas e que por 7 caminhos, toda contradição, adversário, inveja, maldade batem retirada. Em nome de Jesus. Amém? Você vai fazer isso? E deixa eu lhe convidar hoje, à meia-noite, encerra as inscrições para a Escola de Profetas. É um evento online, começa amanhã, por isso que as inscrições encerram hoje à meia-noite. E você tem a oportunidade de entrar num ambiente profético, de entrar num ambiente onde você pode ser acelerado pelo Senhor. E tem 2 tipos de pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Aqueles que querem e aqueles que não fazem noção. Existem 2 tipos de pessoas. E os que não fazem noção do que é isso, você deveria experimentar.
Você já experimentou tantas coisas na vida? Experimenta ficar 3 dias mergulhado na glória de Deus. Experimenta ficar 3 dias debaixo de uma unção profética. E depois você me conta se alguma coisa não vai mudar na sua vida. Eu também quero agradecer a todos os meus parceiros por estarem junto conosco. Nós temos hoje programas de televisão de domingo a domingo na Bandeirantes e todo sábado na Rede TV. Inclusive hoje fizemos um pagamento para a Rede TV, cumprindo o nosso compromisso lá do horário. Peço que você ore por nós, para que nós continuemos marcando a diferença e possamos continuar orando pelas pessoas e ensinando elas a ouvir a voz de Deus. Eu quero declarar o Salmo 91. Antes disso, eu quero dar um testemunho. Esse testemunho eu separei aqui. Eu quero compartilhar esse testemunho com você, porque eu sei que Deus tem feito maravilhas. Deus é maravilhas. A Civita é o nome dela. Ela escreveu assim: profeta, eu vim aqui dar 2 testemunhos. Dia 31 o Senhor disse que tinha 3 palavras para entregar. E uma delas era uma pessoa pedindo vida. Essa pessoa era eu, que apenas por uma dor de dente se formou feridas na minha boca. E tomando remédio forte para regredir a inflamação, esse remédio me fez tão mal que por 2 semanas perdi todas as forças e o ânimo. Não conseguia pôr nada na boca. Foi um sofrimento. E a partir daquele momento tomei posse da palavra e Deus restaurou a minha boca. E agora também me deu vida novamente, restaurando o meu ânimo. Gratidão, Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não mudou, gente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele continua salvando. Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua mudando vidas e Ele vai operar na sua vida neste momento. Você crê? Escreve aí nos comentários: eu quero mais de Deus para a minha vida. Escreve aí: eu quero mais de Deus. Você quer mesmo? Você quer mais de Deus na sua vida? Glória a Deus. Muito bem, glória a Deus. Deixa eu declarar o Salmo 91, certo? E nossa expectativa é que Deus, através dessas orações, faça cada vez mais. Nós queremos mais e eu sei que Deus pode fazer muito mais. É nós que precisamos estar bem alinhados com Ele. Amém? Glória a Deus. Muito bem, diz assim: e se você não conseguir achar o link para a inscrição da Escola de Profetas aqui na descrição, você pode ir direto no meu site www.profetavinicius17.com.br. Lá pelo site você pode fazer a sua inscrição. Deixa eu declarar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, Jesus? Diga comigo: obrigado, Jesus. Aleluia. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo o sempre. Deus é bom. Deus é bom. Vamos orar? Glória a Deus. Eu creio em milagres. Você crê em milagres? Eu creio. Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos a nossa vida diante de Ti e te pedimos: toca-nos com Teu poder agora. E que cada pessoa que está nessa oração seja visitada pela Tua glória. E Senhor, eu te peço, desperta dentro do coração de cada pessoa um desejo de acelerar na vida,
um desejo de andar mais rápido, das coisas funcionarem melhor, um desejo, Pai, dessa pessoa voar e viver a perfeita e plena vontade de Deus. Isso é uma coisa que eu não posso fazer, mas o Senhor pode colocar dentro do coração deles um desejo de avançar, um desejo de crescer, um desejo de ser governado totalmente pelo Senhor, um desejo de conhecer os planos de Deus para a sua vida. E eu te peço, Pai, visita agora cada pessoa que está nessa oração. Eu oro no nome de Jesus Cristo, declarando saúde a toda pessoa que está doente fisicamente, emocionalmente, que ela seja curada agora, que todo câncer renda-se a Jesus Cristo, que toda alergia renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo, que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Toda pessoa, Pai, que está com problemas dentro de casa, que está com problemas na empresa, que está com problemas com uma pessoa, Pai, que está perturbando, está dando dores de cabeça, Senhor, entra nessa causa agora, eu te peço em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa e declaro a restauração. Deus vai entrar com salvação, com mudança, com transformação. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que sinais e maravilhas estão sendo liberadas neste momento. Sinais e maravilhas estão sendo liberadas e que pessoas serão tocadas para a glória de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Diga comigo, eu recebo o sobrenatural de Deus dentro de mim. Amém. Amanhã, 6 e 7 da manhã, eu estou aqui junto com vocês. E não esquecendo que as inscrições para a Escola de Profetas, essa plataforma que foi Deus que me deu, foi Deus que me deu a Escola de Profetas, certo? É uma graça que Deus me deu, que você não fique de fora. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais, gente querida.